Olá, bom dia. Estamos iniciando a apostila de número 13. E na primeira atividade do dia de hoje, aqui na apostila, tem um texto que vocês devem ler, é um poema chamado O Carrossel, que vocês vão ler, tá? Eu não vou ler, vocês leiam, eu sei que vocês já sabem ler. E aqui tem atividades, tá? Completar com al, el, il, ol, ul, tá? Depois, separar as sílabas. Importante na hora de separar sílabas é falar a palavra devagar. Por exemplo, aqui, ó, futebol. Vai falando futebol, tá? Imbecil. Quintal. Quando você fala devagar, você percebe que letras ficam juntas na sílaba e que letras têm que ser separadas, tá? Ó, fica tudo junto. Tal, fica junto. Você fala de uma vez, ó, quintal. Virando a página aqui, continua, separação de sílabas, tá? Continua aqui as palavrinhas para separar as sílabas. A professora colocou aqui um alfabeto com os 4 tipos de letra, de imprensa maiúscula e minúscula, cursiva maiúscula e minúscula. Porque eu sei que muitas crianças já estão escrevendo letra cursiva, já identificam direitinho, mas precisamos pensar em todos, tá? Então, eu quero que todos vocês observem esse alfabeto, que vocês façam a leitura A, B, observando como cada letrinha está grafada. Depois de fazer isso, você vai copiar as palavras em ordem alfabética. Essas palavras aqui, tá? Qual é a primeira letra do alfabeto? A. Então, você vai achar uma palavrinha que começa com A e colocar aqui. Tem palavrinha com B? Tem, coloca ali. Tem palavrinha com C? Tem, coloca lá. Tem com D? Se não tem com D, qual é a próxima letra? E. Tem que inicia com E? Não. Com F tem? Não. G, tá? Então, você vai colocar as palavrinhas aqui na ordem alfabética. Atividade número 4. Distribua as palavras do quadro abaixo em 2 colunas. Essas palavrinhas, você vai colocar aqui, ó, nessa tabela, que na primeira coluna, palavras com uma sílaba. Palavras com 2 sílabas. Por exemplo, chapéu. Chapéu. Tem quantas sílabas? 2, vai escrever aqui, tá? Cacau. Tem quantas sílabas? Então, se tiver uma sílaba, vai aqui, se tiver 2, vai aqui. Vamos fazer as atividades do livro agora. Livro de língua portuguesa, Aprender Juntos, do 2º ano, páginas 127 e 128. Então, aqui, quando nós estamos entre amigos, como que é a conversa quando nós estamos entre amigos, tá? Ó, conversa espontânea, a fala formal e a fala informal. Como a gente costuma conversar com as pessoas? Às vezes a gente tem uma conversa mais formal, outras vezes informal. O que seria isso? Em que situações isso acontece? Bem, vamos ver as atividades aqui, vocês vão entender, tá? Então, aqui, número 1 diz assim, ó, acompanhe a leitura que o professor vai fazer das 2 conversas a seguir. Então, tá, tem a conversa A e a conversa B. Aqui na conversa A, essa menina está dizendo, e aí, Zé, vamos brincar? E a outra fala, mesma pessoa falando, José, o senhor gostaria de participar dessa brincadeira? E aí ele responde, vamos, animado, ó, ponto de exclamação. Bom, você notou que esse jeito de falar foi um jeito mais descontraído, mais informal? Diz assim, e aí, Zé, vamos brincar? E aqui ela já diz um jeito assim mais formal. José, o senhor gostaria de participar dessa brincadeira? Aí ele responde, vamos, tá animado, tá? Você viu o ponto aqui de exclamação? A fala que está no balão azul apresenta um jeito de falar mais espontâneo. A fala que está no balão amarelo é mais séria, mais formal. Então, um jeito espontâneo de falar é aquele jeito que a gente fala com os nossos amigos, com a nossa família, tá?
Um jeito mais formal de falar, por exemplo, quando você vai conversar com a diretora. Você tem que conversar com a diretora de um jeito mais formal, tá? Então, aqui no balão amarelo tem esse jeito mais formal de se falar. Aí a letrinha A diz assim: marque um X, o balão que mostra o jeito de falar mais comum na situação retratada ao lado. Mais comum, ou seja, que é mais usado. É mais usado a gente falar de uma forma espontânea, como essa menininha está falando, aqui nesse balão azul, ou uma forma mais formal. O mais comum é a gente nos comunicar de forma mais espontânea. Então, você vai marcar um xizinho aqui, ó, tá? Esse é o mais comum, é o que mais é utilizado. Agora, aqui a fala B. O que acontece aqui? A menininha está ao telefone e diz assim: oi, dona Ana, tudo bem com a senhora? Aqui é a Lili. A Paulinha está... Aí a dona Ana responde: oi, Lili, só um minuto que eu vou chamá-la. Você aguarda? E aí ela responde. Mas tá aqui, ó. De que forma a Lili responderia à mãe de Paula? Crie uma fala para ela e complete o balão de fala acima. Como será que a Lili vai responder essa fala? É para escrever nesse balãozinho aqui. Bom, eu não sei como você responderia, mas eu diria assim, ó. Aguardo sim, dona Ana. Muito obrigada. Eu responderia assim. E você, como você responderia? Escreva aqui. Então, na página anterior, na 127, a gente viu duas falas. Uma fala mais espontânea, outra fala mais formal. E aí diz assim, ó. Por que você achou que as falas escolhidas combinam melhor em cada situação? Bem, eu achei que combinou que combina quando dois amigos estão conversando, falar de forma mais espontânea. Agora, quando a gente está falando com alguém que a gente não tem assim tanta intimidade, a Lili, ela se comunicou bem com a dona Ana também, ela foi mais formal. Então, quando a gente não tem tanta intimidade com a pessoa, a gente vai usar uma forma mais formal de falar. Agora, quando a gente está falando com um amigão, assim, a gente pode utilizar uma forma bem espontânea, tá? Agora, aqui é só pra gente conversar, tá? Na letrinha D diz assim, ó. Como você falaria se estivesse no lugar dessas personagens, nas situações apresentadas na página anterior? Bom, como você faria? Bom, eu creio que quando você está conversando com os seus coleguinhas, com os seus amigos, você se comunica de uma forma bem informal também. E que quando você está falando com alguém, assim, que não é tão íntimo, a gente costuma utilizar uma linguagem mais formal, né? A gente fala assim, uma linguagem mais polida. Aqui na atividade 2, diz assim, ó, tem uma orientação bem grande aqui, você viu, né? Observe mais uma situação. Um grupo de colegas do segundo ano vai à sala da coordenadora da escola. Está aqui o grupo na sala da coordenadora. Os alunos pretendem apresentar ideias para uma festa escolar que envolverá todas as turmas. Nossa, que festão, né? Se é na nossa escola, dá uma festa imensa. Que festão que vai dar. Uma das alunas se dirige à coordenadora. Uma das alunas, olha aqui no desenho, uma das alunas vai se dirigir, vai falar, aqui está o balão, tá? Uma das alunas se dirige à coordenadora. Você e os colegas devem criar duas falas para essa personagem. Então, nesse caso, você vai criar duas falas para ela. O que a aluna falaria assim que o grupo chegasse à sala da coordenadora, tá? O que ela falaria primeiro? Então, um desses balões, você vai escrever o que ela falaria primeiro. Ela vai, com certeza, usar uma linguagem mais formal. Ela não vai falar como se estivesse falando com os coleguinhas dela. O que a gente deve falar quando chega na sala de alguém? Pensa aí. Será que a gente chega e cumprimenta a pessoa? Como que a gente chega? Como que a gente fala com ela?
você vai escrever uma fala mais formal. Então, no primeiro balão, você vai escrever o que a aluna falaria assim que o grupo chegasse à sala da coordenadora, tá? O que ela falaria para indicar à coordenadora o motivo da presença do grupo ali. Então, em um balão, você vai colocar a fala dela logo que ela chegasse na sala. E depois, no outro balão, ela vai dizer o que eles estão fazendo ali. Vocês viram que explicação da atividade, eles pretendem dar ideias para uma festa onde vai envolver todas as turmas, tá? Então, como que você vai escrever isso? Pensa, eu vou deixar você pensar e você fazer o seu registro da forma que você achar correto. E depois, se você tiver dúvida, pode falar com a professora, tá? Eu vou ficar à disposição para dúvidas que surgirem. Bom trabalho para vocês!